Aleluia, muito boa noite, graça e paz, amém. Quero te convidar a cumprimentar aí, pelo menos umas 5 mulheres ao seu redor. Diga aí, seja muito bem-vinda, você está no lugar certo. Aleluia, casa cheia para a glória de Deus. Quanta mulher linda, gente! Todo mundo na paleta, coisa linda. Gente, sejam muito bem-vindas todas. Nosso primeiro culto shine na casa, né? Glória a Deus. Meu Deus, a gente esteve aqui só como conferência de mulheres, né? Mulheres que muito amam em junho. Aí, agora voltando o shine. Muito bom, muito bom. Você que nos visita hoje pela primeira vez, sejam todas muito, muito bem-vindas. Eu sou a pastora Rafa, pastora aqui em Lagoinha. E a gente fica muito feliz de ter você aqui, viu? Não esqueça de, ao final do culto, passar lá na cafeteria para tomar o seu cafezinho, em nome de Jesus, amém? Quero aqui só reforçar sobre o Shine, né? Para mim, gente, é maravilhoso esse tempo, porque graças a Deus, né? Graças a Deus mesmo, a gente tem crescido tanto como igreja, né? A gente tem se surpreendido, né? Com o que o Senhor tem feito. O Senhor está num tempo de aceleramento mesmo com Lagoinha Paulínia, principalmente depois que mudamos para cá, é algo sobrenatural que o Senhor está fazendo. E eu sempre entendo que o culto Shine é um momento nosso, né, da pastora da casa, né, de alinhamento mesmo com as mulheres. Eu sempre busco uma palavra, né, de Deus para nós como mulheres, principalmente nós que somos a igreja aqui de Lagoinha Paulínia, mas claro que a palavra é para todas, né, mas eu amo dizer que o encontro nosso de mulheres mensal é um encontro da gente se alinhar mesmo, né, naquilo que o Senhor tem movido, né, em Lagoinha Paulínia, o que o Senhor deseja mover nas famílias, o que está acontecendo. Muitas vezes eu não sei, mas eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, e aí através da palavra, dos temas, o Senhor vai alinhando a sua igreja na visão a qual o Senhor tem confiado a nós como igreja, e eu louvo ao Senhor. Então não deixe, né, de nos acompanhar no Instagram, do Shine Lagoinha Paulínia. Lá a gente tem toda a programação, né, mas basicamente nós temos todo mês, né, o culto Shine, com exceção de novembro, e esse é um aviso que eu queria dar para todas vocês. Especificamente em novembro, nós não teremos o culto Shine, porque nós teremos uma conferência da regional lá em Jundiaí. Então vai ter uma conferência chamada Seladas, no dia 15 de novembro, que é uma sexta-feira e é feriado. Nesse dia vai ser um dia todo de conferência, então desde cedo até a noite nós estaremos lá sendo ministradas. Já temos algumas convidadas confirmadas, entre elas a pastora Angel, de novo, glória a Deus, querida, né? A Fernanda Boaventura, que é uma queridona que fala sobre temperamentos. Vai ser coisa linda e tremenda, e vários outros nomes aí que logo logo vão ser divulgados. Então se você, né, quiser participar, eu gostaria muito que todas nós estivéssemos lá, que a gente busque caronas, quem sabe a gente não arruma um ônibus, né? Sai daqui de manhãzinha, volta todo mundo de ônibus, aquela muvuca que a gente ama. O valor é muito bom, tá R$30, você não pode deixar de ir. Então, que R$30 no dia 15 de novembro, tá? As inscrições podem ser feitas no link da bio do Shine Lagoinha Paulínia ou do Shine Jundiaí. Tá? Qualquer uma lá você pode fazer por lá, e depois mais para frente aí a gente tem tempo, mas eu divulgo se a gente vai de ônibus, se a gente se reúne aqui, a gente divide as caronas, ninguém vai ficar para trás. Mas você, por favor, faça a sua inscrição, porque as vagas são limitadas, né? E eu quero muito que a gente adore ao Senhor, ou seja, receba mais do Pai, né? Nesse dia do dia 15 de novembro. Então programe-se, cuida aí da sua agenda, já fecha aí, dia 15 de novembro, em nome de Jesus. Amém? Amém. Dia 2 e 3 de agosto, a festa caipira, gente. Vocês viram aí, pastora Maiara merece um Oscar de melhor atriz de Lagoinha Paulínia. Eu nunca vi ela e o Elton. Eu falo, gente, parece mesmo, gente, caipira. Não deixe de vir com a família. Sabe, eu quero encorajar você a convidar, sabe, amigos que talvez tenham um pouco de resistência com a igreja, sabe?
de repente nessa festa ali, eles vêm, sabe, que a gente é muito legal, que Jesus é mais ainda, que nós somos um povo alegre sim, que a gente ama comunhão, que a gente ama comer, que a gente ama ouvir uma boa música, sabe, a gente ter tempo com a família. Então, de fato, a gente tem preparado com muito carinho, dia 2 e 3 de agosto, né, vai ter brinquedões para as crianças, vai ter uma música legal, né, para quem gosta de pagode. Eu não sou muito fã, mas para você que gosta, vai ter sertanejo, para quem gosta, né? Vai ter música eletrônica do DJ PV, que quem sabe já participou, é um homem de Deus, né? Que o pessoal vem aqui, eu escutei da última vez que ele veio, que uma pessoa que nunca tinha pisado na igreja, foi lá por causa do DJ, foi tão lindo, ele falou de Jesus, né? Teve apelo, né? Então são coisas lindas mesmo que Deus faz, né? Sem religiosidade, em nome de Jesus. Porque a verdade, meu querido, é que o evangelho não mudou, mas a forma da entrega mudou. O mundo mudou, gente, né? Paulo, quando foi para Roma, foi para a Itália, para esses lugares todos, ele teve que se adaptar para ensinar, para evangelizar. E nós precisamos também evangelizar, fazer com que as pessoas que nunca pisariam numa igreja, elas venham muitas vezes de curiosidade mesmo, né? Aí chega aqui, encontra Jesus, é tocado pelo Espírito Santo, não existe, nossa maior alegria. Então, assim, essa igreja, a gente faz de tudo de uma forma evangelística, tá? E a gente tem colhido muitos e muitos frutos para a glória do Senhor Jesus. Então, não deixe de vir em nome de Jesus. Amém? Eu estive orando ao Senhor, pedindo direção, né, para a palavra de hoje. Né, o Senhor me deu ela um tempão atrás, na sexta, o Senhor ministrou muito ao meu coração. E aí, olha só, as meninas da decoração dessa igreja são demais, né? Eu falei assim, vocês conseguem por acaso um megafone? E elas conseguiram, gente, vamos ver se funciona. Vocês estão me escutando? Ai, gente, só eu mesmo. O tema hoje é mulheres com voz. Mulheres com voz. Aleluia. Dê uma salva de palmas. Será que você é essa mulher com voz que o Senhor está levantando nessa geração? Vou falar assim normal agora. Quero convidar você a pegar sua Bíblia. Vamos para a palavra, que eu amo a palavra do Senhor e você também. Deixa aberto aí no livro de Tiago, no capítulo 3. Deixa aberto, Tiago, capítulo 3. Se você não trouxe a sua Bíblia, abra seu celular. É importante a gente acompanhar junto, porque aí você vai grifar. O Senhor fala também individualmente conosco. Eu quero que você grife aquilo que o Senhor vai destacar aos seus olhos. Amém? Deixa em Tiago 3 que a gente já vai ler. E olha para mim aqui. Amém? Acharam? Amém. Muito se fala hoje em dia de que para uma mulher ter voz, ela precisa gritar aos quatro cantos do mundo. O que ela quer, o que ela almeja, qual é a vontade dela, grito de liberdade. Muitos anos, por milhares de anos eu posso dizer assim, a mulher ela foi oprimida mesmo, no modo que ela deveria falar, no modo de vestir, no modo do seu comportamento. E por conta dessa opressão que muitos anos a mulher viveu, foi-se distorcido o modo em que a mulher deveria ter voz. Olha o que o Senhor ministrou no meu coração. A forma correta de como uma mulher tem voz. Ao ponto de achar que a maneira que teríamos de ter voz era tirando a voz dos homens. Era tirando a voz dos nossos maridos, era tentando igualar os papéis, declarando a igualdade de gênero. É muito forte isso. Eu sei que por muito tempo a gente foi calada, a gente foi oprimida, muitos e muitos anos, e eu vou te dizer, eu ouso dizer que até hoje ainda há resquícios. Mas como é que nós temos tentado fazer com que nos ouçam? É isso que o Senhor deseja que a gente comece a entender nele. Qual é a maneira bíblica? Qual é a maneira que Jesus deseja dar voz a mim e a você? E Ele deseja, acredite se quiser, mas da maneira certa. Então, por conta dessa opressão, dessa coisa toda, né, que o homem, né, quando a gente lê mesmo o Antigo Testamento, até no Novo Testamento, a gente vê que não é muito se falar da mulher.
né? Então, quando Jesus realizou o milagre dos pães e peixes, eram 5.000 homens. Mulheres não eram contadas, crianças não eram contadas, então a gente já vê muitas das coisas. Mas a verdade é que Deus, Ele ama a mulher. A verdade é que Jesus veio a este mundo trazer voz de novo às mulheres, mas a voz de um jeito certo. E a verdade é que o inimigo que jaz nesse mundo, ele faz com que a gente seja influenciada por ele, tentando fazer com que a gente inverta todos os papéis em que o Senhor mesmo estabeleceu na palavra de Deus. E se eu e você cremos na palavra de Deus, nós precisamos o quê? Caminhar na palavra de Deus. Eu acho tão interessante, porque muitas das vezes eu já escutei mulheres que acreditam na Bíblia, mas quando a gente vai falar de mulheres submetam aos seus maridos, não, aí vamos rasgar essa parte, porque eu não concordo. Mas eu acho que ela está na Bíblia, não está? Não dá para rasgar. Não dá para dizer que não é uma verdade. E a verdade é que o sistema do mundo, ele tem feito com que a gente faça com que a nossa família se torne um campo de batalha, ao invés de um refúgio. A gente entra em pé de guerra, por conta dessa luta de igualdade, por conta dessa luta de inversão de papéis. A gente quer ter voz, a gente quer falar, a gente quer dar o grito de liberdade. E muitas vezes, as coisas só pioram. Por conta desses gritos todos, de mulheres, né, que desejavam ter a igualdade. Agora a gente vê uma geração cansada, uma geração ansiosa, uma geração de mulheres deprimidas, uma geração de mulheres que diz assim, eu não encontro homem nenhum, mas também, a gente massacrou eles. A gente falou que a gente conseguia fazer, e aí quando a gente diz que nós somos iguais, aquela compra pesada começa a doer as suas mãozinhas, e você faz, não tem nenhum homem aqui para me ajudar. Ué, mas você não queria ser boa e dar conta de tudo? Então a gente busca tanto os nossos direitos, buscamos, né, tanto, e agora a gente está cansada, porque agora, muitas de nós, eu não estou dizendo nós aqui, tá? Estou falando de mulheres, a gente abafou a voz do homem, a gente castrou os homens, e a gente vê muitos homens frouxos mesmo, e que não poderia, e graças a Deus, aqui em Lagoinha Paulínia não tem, porque nós temos os homens levantando nos máximos, e a gente tem mulheres aqui que honram, e tanto homem honrar a mulher, quanto mulher honrar um homem. Nós precisamos acertar esse papel todo, gente, e a gente não compreende, porque as coisas estão dando errado no nosso casamento. A verdade é porque a gente está falando demais, a gente está tendo voz demais, errada. O Senhor deseja hoje fazer com que a gente volte para a palavra, que a gente volte para nós mesmas e comece a olhar dentro de nós e entender o que foi que a gente errou. Porque muitas vezes a gente cresce numa família em que era normal ouvir isso. Você precisa ser independente. Homem nenhum pode mandar em você. E você cresceu fazendo essas promessas ocultas. Você cresceu falando, homem nenhum vai mandar em mim. Homem nenhum vai mandar em mim. Eu tenho que ser independente. E você creu tanto nessa sua promessa que você mesmo fez para si, que você distorce o papel. Você projeta o papel do homem até em Deus. E aí, o Senhor Deus quer cuidar de você, só que inconscientemente, tá? Isso não é conscientemente. Você não deixa. Porque o Senhor quer cuidar de você, e você está assim, não, eu sei fazer sozinha, eu vou dar conta. Por isso que muitas de nós estamos cansadas, desanimadas. Não sabemos para onde ir, estamos sem direção, porque os papéis se inverteram. Quando era para um homem ser o cabeça, com Cristo, orando, direcionando a sua família. Talvez você esteja me ouvindo aqui falando assim, meu Deus, parece tão distante, é verdade, sabe por quê? Porque o mundo está bagunçado. E por isso que eu estou aqui com muito temor no meu coração, para falar para nós que nós precisamos ter voz
a voz de Jesus sobre a família. A voz de Jesus sobre aquilo que o Senhor fala na palavra dele, sobre os papéis que o Senhor já estabeleceu. E quando a gente lê, parece que nos ofende. E eu vou te dizer, é para ofender mesmo. Porque toda ofensa gera algum resultado. Será que se de repente a gente olhar, a gente receber essa ofensa não faz a gente refletir se a gente está fazendo algo certo ou errado diante do Senhor? Quais decisões que temos tomado? A gente dá de cara muitas vezes em situações porque não ouvimos os nossos maridos. E ao contrário também é verdade. A verdade. Somos levantadas pelo Senhor para ser ajudadora, auxiliadora dEle. Mas Ele errou uma vez e a gente castra Ele. Eu não te falei? Eu te disse que ia dar ruim. Agora se vira para consertar. Ah, mulher, você acha que é fácil? Lógico que não, também sou mulher. A vontade é de falar, te avisei. Mas a mulher sábia, ela edifica o seu lar, a Bíblia diz. E a tola derruba sua casa com as próprias mãos. Como a gente tem sido? Qual voz a gente tem sido para a nossa família? Qual voz a gente tem sido para o nosso lar? A voz que constrói ou a voz que destrói? Como é que temos nos comportado diante disso? Jesus está levantando mulheres com voz nessa geração, mas da maneira correta, da maneira que Ele quer. Na caminhada de Jesus, nós vemos, é tão lindo, gente, porque Jesus, Ele deu voz às mulheres daquela época. Enquanto nenhum homem poderia conversar com uma mulher sozinha, Jesus teve maior diálogo lá em João 4 com a mulher samaritana no poço. Jesus disse, era-lhe necessário passar por Samaria, por causa de uma mulher. Jesus, em toda a sua peregrinação aqui na terra, ele dá valor às mulheres. Ele devolve valor às mulheres. Ele ama as mulheres, coisas que nenhum profeta fazia. Que nenhum homem fazia. A mulher não podia nem mostrar o cabelo. E Ele permite que uma mulher lave os seus pés e enxugue os seus cabelos, enxugue os seus pés com os seus cabelos. Ah, imagina só. É muita loucura para a época, um homem deixar uma mulher fazer isso no pé dele, mostrar os cabelos, e ainda ficar tocando Jesus. Ou seja, Jesus dá a voz às mulheres, mas qual é a voz que o Senhor deseja nos dar, mulher? É sobre isso que a gente precisa aprender hoje. E a verdade é que a Bíblia ela é muito clara quanto o poder que há na nossa língua. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque muitas das coisas que temos colhido, que temos vivenciado em nossa casa, em nossa vida, é porque nós temos comido do fruto daquilo que temos semeado, falado. A Bíblia é clara quando diz que da língua ela procede vida ou procede morte. E você vai comer daquilo que você tem semeado, o que temos semeado, o que temos falado. Palavra de vida, palavra de bênção, ou palavra de morte, maldição. O que é que temos falado, mulher? Mulheres de voz, como é que vamos ser mulheres? Como é que seremos mulheres de voz se não temos a sabedoria do alto dos céus? Vamos ler juntas então, Tiago 3? Nós vamos ler Tiago 3, todo o capítulo. A gente vai ler junto. Se o Senhor falar com você em algum verso, grifa. Deixa Deus ministrar o seu coração. Olha o que diz essa carta de Tiago. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, o que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. A gente pode parar nesse primeiro verso, né? A gente já leva um... Porque mulher é um bicho, né, gente? Que a gente está querendo ensinar todo mundo. A gente quer ensinar nossos filhos, a gente quer ensinar nossos maridos, e a gente fica... Porque a gente acha que sabe muita coisa. E olha aqui, Tiago já diz aqui. Cuidado. Quem quer ensinar muito vai ser julgado com muito rigor. Por quê? Para a gente ensinar, a gente tem que viver. Para a gente ensinar, a gente tem que fazer o que a gente ensina. E existem tantas e tantas pessoas querendo ensinar em casa, em rede social e até alguns púlpitos. Ensinar o que é certo, mas a verdade é que a vida por trás é uma bagunça. Não vive o que diz.
Por isso que Tiago está falando aqui, cuidado, você que quer ensinar muito, porque você vai ser julgado com maior rigor. Temos que ter autoridade no que falamos. Se você for ensinar, e você vive muito bem, mas se você não vive, cuidado com aquilo que você ensina, porque o inimigo está ao nosso redor e ele está doido para arrumar uma brechinha da sua vida, para te envergonhar e para te expor. Então, para que a gente possa ensinar, que a gente possa viver, que sejamos. No verso 2 ele diz assim, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca do cavalo, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo em um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A Bíblia está dizendo isso, tá? 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos, o quê? A semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Não, da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois aonde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, diga comigo, pura, depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Aí eu vou ler o último verso que diz assim: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Meu Deus, esse capítulo tem que ser grifado todo. O que pode fazer um pequeno órgão incendiar, queimar, acabar, trazer confusão? Tiago aqui está falando dessa importância desse órgão, da gente ter ele dominado pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue dominar esse órgão se não tiver o Espírito Santo de Deus. E eu estava orando ao Senhor e buscando nele mulheres com voz. E o Senhor me lembrou de uma mulher na Bíblia. É tão incrível a história dela, de se inspirar. E o Senhor falou claramente comigo que nós precisávamos aprender com essa mulher. E quem foi? Maria de Betânia. Maria, que era irmã de Marta e irmã de Lázaro. Uma mulher que nos ensina muitas coisas, principalmente a controlar a língua. Eita Maria! Por diversos momentos da vida dela,
ela tem oportunidade de reagir conforme as situações que lhe aconteciam, de que a cercavam, mas ao contrário, a gente consegue tirar lições dessa grande mulher, e o nome dela ecoa até hoje nas gerações. Existem 3 episódios com essa mulher que o Senhor me trouxe à memória para nos trazer ensino. E o primeiro episódio está em Lucas 10, o episódio da famosa, história de Marta e Maria. Quem se lembra de Marta e Maria? Recebem Jesus ali, e Maria escolhe a boa parte, de ficar ali, aos pés de Jesus, ouvindo o ensinamento dele. Não sei se você sabia, mas quem ficava aos pés de Jesus recebendo o ensino de um mestre eram apenas homens, não podiam mulheres. Mas Maria, o que mais ela queria é estar com Jesus, estar aos pés de Jesus. Então ela ignora tudo, a única coisa que ela pensa é: Jesus está em minha casa, e eu quero aprender do mestre. Ela simplesmente se joga aos pés de Jesus e ali fica ouvindo os ensinamentos de Jesus, enquanto Marta está correndo para lá e para cá, toda ocupada, fazendo almoço, sei lá, janta, se virando, se organizando para receber o Messias da melhor forma, o Salvador. Todos eles ali amavam Jesus, mas Marta lá estava toda preocupada para receber esse querido, na casa dela, da melhor maneira. Não que ela estivesse errada, mas Marta olha para Jesus e pergunta, questiona ele: Jesus, tu está vendo que eu estou aqui, arrumando a casa, e Maria está aí aos seus pés, você não há de falar nada para ela? E Jesus diz assim: deixa Maria, ela escolheu a boa parte. Eu acho que esse primeiro episódio a gente já vê Maria controlando a sua língua. Marta falando lá e Maria só quieta. O segundo episódio, em Mateus 26, que fala do vaso de alabastro. Quando Maria também recebe Jesus, pouco tempo antes de Jesus, da morte de Jesus. E ela pega o seu perfume, mais caro. E ela ignora todos, ela só quer saber do mestre. E ela derrama aquele perfume caríssimo, que alguns historiadores dizem que valiam 300 denários, equivalente a quase um ano de trabalho. É o que ela tinha de mais precioso, ela derrama sobre Jesus. E o que acontece? O discípulo de Jesus, Judas, olha todo aquele desperdício e diz assim: Jesus, não era melhor que ela vendesse esse frasco, pegasse esse dinheiro e desse aos pobres? Maria não responde. Será que a gente não responderia? Principalmente a mulher brasileira, Dá vontade de fazer assim: o que você está falando? O vaso é meu, eu derramo em quem eu quiser. Não, nesse momento, novamente, Jesus o repreende. Os pobres terão vocês em todo o tempo, mas ela não me terá. Ela estava preparando ali num ato profético, quando Jesus morreria, estava ungindo. Outro episódio, em João 11, quando o irmão dela morre, Lázaro morre. Jesus demora para chegar, e quando chega lá, a Bíblia conta que só chega Marta para Jesus. E aqui aquele diálogo todo, e Maria não está com Jesus. A Bíblia não conta isso, mas eu acredito que Maria devia estar muito triste com Jesus, que ela nem conseguiu chegar até ele, porque a Bíblia conta que ela estava em casa, não estava lá. Marta foi lá: ele vai ressuscitar assim no dia dos mortos. E Jesus: não, ele está dormindo, ele vai ressuscitar. E aí ele fala: cadê Maria? Chama ela para mim. Jesus se lembra de Maria. E Maria de novo corre e prostra-se aos pés de Jesus. E ela é muito sincera, ela diz: se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não morreria. Ela simplesmente diz isso para Jesus prostrada. 3 episódios de Maria. E qual é o lugar que ela está? Aos pés de Jesus. Primeiro ponto que a gente aprende com Maria é que as mulheres com voz, elas não gritam. Será que é só eu em casa que grita com meus filhos? Não, sobe aí! Eu já falei! Por que você está bebendo em cima do sofá? Você vai derramar o sofá! Marido,
por que você está deixando essa toalha molhada de novo na cama? Esses dias eu chamei o André, falei, amor, por favor, quando você vai abrir o pão ou cortar o pão, coloque uma toalha, um prato e corta em cima. Não sei se os seus são assim. Olha, só achei que era só em casa. Tem um armário lá, né? Um armário que você coloca, sei lá, coisas, né? A cafeteira, toda aquela bancada. E aí corta assim, ó, sem papel, sem prato, sem toalha, sem nada. Aí fica todas as migalhas assim, ó. Eu acho que ele acha que ela é soprada ao vento pro lixo sozinha. Você está me escutando, né, meu amor? I love you. É só para você ficar registrado aqui. Pra você nunca mais esquecer. E sempre eu ia lá e dava uma... Pega com a mão assim, né? Pega com a mão. Ai, chegou um dia, eu falei, não aguento mais. André, por favor, tá vendo aqui, ó, essas migalhas? Elas não são limpadas sozinhas. Todos os dias eu faço assim, jogo no lixo. Por favor, coloque uma toalha, coloca na pia, joga no lixo, qualquer coisa, mas por favor, não faça mais isso. Parece que a gente tem que gritar muitas vezes, tem que falar 500 mil vezes. Mas aí eu me lembro aqui, ó, que lá no verso 13 de Tiago, né, 3 diz assim, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com a humildade que vem da sabedoria. Sabe o que me conforta, mulher? Não sei você, mas quando eu leio a Bíblia diz assim, peçam sabedoria, que vocês receberão deliberadamente. Eu falo, Jesus, enche muito sobre mim, dentre mim, em volta de mim, sabedoria para lidar com a vida, em nome de Jesus. Né? Eu brinco, eu sempre comento aqui, né, gente, que eu descobri o TDAH, né? E aí o TDAH não tem muito filtro. A gente pensa e fala, simplesmente assim, sabe? A gente é reto e direto e tal. E quantas vezes eu falava, tchum, que nem uma tramontina. Tchum. Aí meu marido fala assim, nossa, mas precisa falar assim? Eu só estou perguntando e eu só estou falando, não é por mal. Né? A gente sempre quer dar uma desculpa de, não, mas eu só respondi. E o Senhor começou o quê? Não. Quem tem o Espírito Santo tem domínio próprio. Quem tem o Espírito Santo tem mansidão. Quem tem o Espírito Santo é amável no falar. E eu, Jesus amado, não posso dar desculpas. Porque eu tenho um transtorno, porque eu tenho a dificuldade, porque eu sei lá o quê. E tem gente que ainda fala assim, é porque é o meu signo. Crente não acredita em signo, amém? Em nome de Jesus, aleluia. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Você não é moldada porque um signo te diz. Você não é o que o signo te diz. Você não caminha porque um signo te diz. Em nome de Jesus. Quem tem o Espírito Santo de Deus é transformada, é moldada diariamente para sermos iguais e parecidas a Jesus. Então, mulheres com voz não gritam. Quantas vezes achamos que é falar mais alto que as pessoas nos escutarão? Tantas vezes bravejamos pelos 4 cantos, mas a verdade é que não geramos mudança nenhuma ao nosso redor. Porque são palavras vazias, palavras sem sabedoria. Por isso é que está falando, demonstre com o seu bom procedimento, mediante a sua humildade com sabedoria. Porque quantas e quantas vezes a gente diz, mas parece que ninguém está entendendo, bolhufas. Precisamos buscar a sabedoria do alto dos céus, estratégias. Mulher de Deus, minha querida, tem estratégias. Não está funcionando desse jeito com o marido? Espírito Santo de Deus, me ajuda. Então eu estava limpando lá, mas eu percebi que ele não se mancou de que não limpava sozinho. Falei, Senhor, como que eu vou fazer isso? Simples, comunicação, gente. A gente fica tão pensando assim, o que muitas das vezes faz um casamento e arruína é a falta de comunicação. A gente acha que o óbvio é óbvio. Não. O óbvio não dito não é óbvio. Pode ser óbvio para você, mas não pode ser óbvio para ele. Então, quantas vezes é óbvio que a sujeira não vai para o lixo sozinha, né? Mas aí eu falei, não, eu não falei para ele. Vem cá, amor, tá vendo isso aqui? Aí o saco aberto, os pãozinhos aqui, então, dá uma limpadinha. Fecha o saco do pão puma, coloca na gavetinha, simples assim. Mas por que muitas vezes o óbvio não dito? Não, né? Não é óbvio. Então nós temos que dizer.
E muitas vezes a gente precisa ficar em silêncio para que alguém nos escute, sabia? Essa você pode anotar. Muitas vezes nós precisamos ficar em silêncio para alguém nos escutar. Às vezes a gente fala tanto pelos cotovelos, que quando às vezes a gente fala algo que é sério, que é importante, a pessoa não escuta. De tanto que a gente reclama, de tanto que a gente murmura, de tanto que a gente coloca empecilho em tudo. Tudo reclama, que aí quando é uma coisa séria para você conversar com seu marido não escuta. Quando é uma coisa séria para os seus filhos escutarem, ele não escuta, porque você reclama o dia inteiro, porque você murmura o dia inteiro. E muitas vezes, eles vão perceber que precisam mudar quando a gente se cala e a gente começa a fazer algumas coisas. E isso é algo que o Senhor vai te dar. Não é uma fórmula. É algo que o Espírito Santo vai te conduzir na tua casa. Porque a minha casa, o meu marido, deve ser diferente do seu marido. E não é perfeito não, tá, gente? Porque às vezes as pessoas têm a tendência de olhar quem sobe no altar e achar que somos muito perfeitos, que é tudo mil maravilhas, que não tem confusão. Acho que não, né? É claro que não existe ofensa, não existe agressão, não existe violência, mas existe acerto, existe, precisa ter. Mas a verdade é que muitas vezes a gente está falando demais, palavras vazias, e por isso que não está dando, não está surtindo efeitos, porque gritamos muito. Então hoje, o Senhor está nos alinhando para que a gente possa buscar nele a sabedoria e a estratégia do que precisamos fazer nas nossas casas. Não é o que dá certo na vizinha, né, na amiga do lado, apesar de que é importante de repente um conselho ou outro, mas eu vou te dizer, tem coisa que é só a receita dos céus, conselhos do alto dos céus. É você conhecer mais o seu marido, é você se permitir, é perdão, é relevar algumas coisas, é renúncia. Às vezes você está num processo diferente dele, sabe? Às vezes você já compreendeu tanta coisa em Deus, Deus já te trouxe tanta revelação, Deus já te mostrou tantas coisas, você tem orado, você tem buscado, você tem jejuado, você tem experiências com Deus, você tem. E muitas vezes parece que você com seu marido não está em acordo, é verdade que nós precisamos andar em acordo. Então como fazer isso? Às vezes você está querendo muito para frente. Mas ele é lento, ele é lerdo, ele não entende. Opa, será que não é hora da gente voltar um pouquinho e a gente se posicionar para que ele possa ser reposicionado no lugar dele? Será que ele não precisa de uma ajuda? Eu acredito não, né? A Bíblia nos diz que a mulher foi feita para quê? Para auxiliar e ajudar. Eu sei. Eu também, antigamente, eu falava assim, mas por que eu tenho que ajudar ele? Porque sempre eu tenho que auxiliar e ajudar. A verdade é que existe uma missão para a família. Quando vocês se unem, vocês já não são mais dois, mas são um. Ou seja, é a missão do lar, é a missão da família. E se você não se posiciona para que ele seja o cabeça do lar, para que ele seja o cara que vai orar, que vai buscar em Deus, que vai buscar direção para a sua família, como é que vai dar certo isso? Se você vai à frente resolvendo todas as coisas, se achando espiritual demais. Não que não seja, talvez. Mas a verdade é que nós precisamos andar em acordo, em unidade. Lembra do corpo de Cristo? Como é que pode? Se um membro achar que não deve ir para frente e para trás, como é que vai andar para o mesmo caminho? Não, essa perna não vai para o lado. Essa aqui vai reta. Como é que anda? Não tem como. Então, nós precisamos ser mulheres com voz, mas que não esbravejam, não gritam aos quatro ventos, mas mulheres que têm a sabedoria do alto dos céus, estratégias dos céus, para a tua casa, para a tua vida, para o teu chamado, para o teu ministério, para os seus filhos. Às vezes seus filhos não estão te escutando mais. Sabe, uma vez, eu falei para o meu filho assim, que ele estava com uma mania de fingir que estava machucado, que tinha se machucado. Eu não sei se seus filhos de vocês já fizeram isso. Então, o Miguel saía correndo, ele, pum, caía, ele, me machuquei. Eu ia lá, Miguel, o que aconteceu? Brincadeira. Ele fez isso um monte de vezes. Aí um dia eu chamei ele e falei assim, Miguel, eu quero te ensinar uma coisa. Você sabia
que se um dia você se machucar de verdade, e você estiver chorando, pode ser que eu fale assim, é brincadeira dele de novo, e eu não dê a devida importância. Aí ele, eu falei, é verdade, por isso que a gente não pode brincar com essas coisas. A gente não pode brincar com essas coisas, porque um dia pode acontecer de verdade. Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, porque muitas vezes a gente está gritando por coisas que talvez são relevantes. Não precisaríamos dar tanta importância, está compreendendo? E quando chega alguma coisa séria, a gente já reclamou tanto por coisas pequenas, que mais uma vez as pessoas vão olhar e falar assim, é o jeito dela mesmo. Sabedoria. Muitas vezes as pessoas nos escutarão quando a gente silenciar e os frutos dizerem sobre nós. O segundo ponto é que as mulheres com voz são sábias. No 14 diz, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriam, nem neguem a verdade. E aqui ele está dizendo assim para nós, se você é essa mulher, que é invejosa, que é egoísta, que tem ambições individualistas, ou seja, às vezes o marido está pensando uma coisa, você está lá sonhando com outra. Entende o que eu quero que compreende? A família tem que caminhar em acordo e unidade. E a gente não entende porque está tanta confusão, tanta discussão dentro de casa, mas a verdade é que as ideias não batem. Porque você está ali com um plano tão egoísta, pensando só em você, que você não consegue encaixar mais ele. Talvez porque você já está tão machucada e ferida por palavras que ele te disse. Mas sabe de uma coisa? É aquilo, comunicação, conversa. Nós temos que acertar a nossa vida, não podemos jogar, sabe, a poeira debaixo do tapete, porque uma hora a poeira acumula e o tapete não tampa mais. A gente precisa sentar com os nossos maridos se temos algum problema e acertar, falar, conversar. Estou chateado com você disso. E se você tiver dificuldades em falar e ele te escutar, escreva. Mas faça com que ele compreenda o que está no seu coração. Você precisa falar com sabedoria, no tempo certo, com discernimento, pedindo sabedoria do alto dos céus, mas você precisa se alinhar com o seu esposo, com a sua família, com Deus que seja, porque quando ele diz assim, não tenho inveja amarga, e não neguem a verdade, é perante ao Senhor. Se você de fato está com isso no seu coração, você precisa se abrir ao Senhor. Senhor, eu estou com inveja do meu vizinho. Olha só, essa grama mais verde é um exemplo. Você tem que abrir seu coração. Eu tenho ficado triste, Senhor, porque eu trabalho, e parece que eu não conquisto as coisas, parece que as coisas se vão. Me ajuda, Senhor, tira isso do meu coração. Eu quero viver coisas lindas com o Senhor, porque, gente, a inveja é como um câncer nos ossos. A gente precisa confessar para ser liberto, confessar para ser curado, confessar a Jesus. A gente precisa de Jesus. Nós não podemos tampar, esconder e dizer, não tenho isso, e aquilo está dentro de você. Que fruto que vai dar? Compreende? Que fruto que vai dar? E ele continua falando, esse tipo de sabedoria, ela não vem do céu, ela é terrena, e ele termina dizendo, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão de todas as espécies de males. Talvez a sua casa está uma confusão, porque na verdade, se for colocar o coração mesmo para fora e examinar, talvez dentro do seu marido esteja lá muita inveja, esteja lá planos egoístas, pensando só nele. Talvez se você abrir o teu coração, o seu também está assim. E a gente não compreende por que o casamento não está bem, a gente não compreende porque a gente não prospera, a gente não compreende porque as coisas não caminham, a gente não compreende porque algumas famílias são tão felizes, ou não. Porque às vezes no Instagram, meio fake, né? A verdade é que a gente precisa olhar para nós. Olhar para dentro de nós. Você está com a nossa casa. E esse é o tempo que o Senhor tem nos levantado. Mulheres com voz que gritam família. Mulheres com voz que gritam, sabe? Filhas de Deus, mulheres posicionadas, mulheres que amam o Senhor, mulheres que têm convicção do seu chamado em Deus. São sábias. E aí nós vemos Maria, uma firme convicção e confiança no seu Senhor. Tanto é que ela não sente a necessidade de se defender diante das situações. Quando Marta vai lá
e dá uma cutucada, fala para Jesus, e aí, Maria, só fiquei no seu pé, não quer ajudar? Maria não precisa se defender, porque a confiança dela estava em Jesus. E quem defendeu ela? Jesus. Mulher, não se defenda não, Jesus te defende. Quando a gente tem sabedoria, a gente não precisa ficar para lá, gritando para os quatro ventos. A gente tem que fazer a nossa parte. Adorar Jesus, estar aos pés de Jesus, entregar a nossa oferta para Jesus, o nosso coração a Jesus, a nossa família a Jesus, buscar em Jesus, para Ele olhar para o nosso coração, ver se tem algum caminho mau, algo que Ele não goste, que não seja do Senhor, buscar a santidade nele, e Ele nos defende. Quando Judas olha para ela e diz assim, você deveria ter vendido, olha só, entrega aos pobres, quem é que defende ela? Jesus. Mulheres que fazem a vontade de Jesus, que não gritam, que são sábias. Jesus defende. Jesus defende. Quando Jesus vai até Lázaro, que morrera, Jesus lembra dela. Sempre havia Maria, uma mulher sábia, em todas as situações. Era um lugar que Jesus amava estar. Jesus amava estar com Lázaro, Marta e Maria. Por que será? Você já parou para pensar? Porque talvez ali fosse o lugar de descanso dele. Betânia é conhecido como o lugar de descanso. O lugar onde Jesus, depois de passar tempos e tempos, ensinando, pregando, curando, fazendo sinais, ele ia para essa casa encontrar os amigos. E ali não existia embate teológico. Ali não existia, se está certo ou não, Jesus. Não, simplesmente ele estava lá e era amado, era recebido, ele podia ter descanso ali. Será que o nosso marido tem uma Betânia na nossa casa? Será? Busque em Deus sabedoria e haja de uma forma que quem te defenda seja apenas Jesus. Apenas Jesus. Que se tiverem que falar algo de você, precisam mentir. Que se seu marido for reclamar, ele precisa mentir. Ah, mas é muito difícil isso. Com Jesus é possível. Maria nos ensina que o melhor lugar para estarmos é aos pés de Jesus, porque neste lugar Ele nos defende. Acho que só uma entendeu. Eu sei que às vezes existem tantas coisas que nós estamos passando, tantas coisas para administrar, falta de, talvez o financeiro está uma bagunça, talvez o casamento parece que o amor acabou, o respeito, tantas e tantas coisas. Mas onde é que você tem estado? Tentando gritar, mostrando justiça? Tentando gritar, demonstrando quem está certo, quem está errado? Ou você está simplesmente aos pés de Jesus, adorando e esperando nele que ele te defenda? Mulheres com voz, esse é o último ponto, são influentes. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores, diz o verso 18. Aqui Tiago está enfatizando a importância de se semear a justiça. Ou seja, fazer o que é certo e justo. E de buscar a paz. Mulheres com voz são mulheres que influenciam. Influenciam como? Fazendo o que é certo, fazendo o que é justo, buscando a paz, buscando ser pacificadores, buscando promover a harmonia dentro da sua casa. Ah, mas o Senhor, você não sabe, não conhece como é meu marido. Eu imagino, quer dizer, eu consigo imaginar de tantas pessoas que eu atendo, de verdade. Mas o que é que você tem feito? A gente para e perde muito tempo olhando para o outro. Sempre para o outro. Sempre a gente busca o culpado. Sempre. É normal isso do ser humano, tá? Lembra-se lá em Adão e Eva? Porque foi a mulher que tu me deste, que me deu do fruto para comer. A gente sempre procura alguém para culpar. Normal, desde lá do início. O que é que eu e você temos feito? A gente quer ser voz como?
nessa geração. Nos 3 episódios, Maria está aos pés de Jesus e este é o lugar mais alto que eu e você devemos estar. Por isso que ele fala assim, seja humilde, pratique com humildade e sabedoria. Porque muitas das vezes, quando a gente se sente injustiçado, ou quando a gente se sente com razão, a gente não se coloca por baixo, a gente se coloca por cima. Porque você não sabe com quem você está falando. Porque eu oro, pois eu jejuo, porque Deus fala comigo. A gente chega a falar isso com os nossos maridos. O Senhor me revela, hein? Você não deixa eu ver o seu celular, mas o Senhor me revela, hein? Sabe o que é isso? Manipulação. Sabe o que é isso? Manipulação. A gente quer tentar manipular, sendo muito espiritual, para a gente conseguir coisas que você não vai conseguir dessa forma. Porque quem age dessa forma, o máximo que consegue muitas vezes é uma mentira. Porque o seu marido vai ficar tão acuado, tão com medo muitas vezes, dessa mulher tão espiritual, ai Deus, que ele mente para você. E tem coisa que você não vai saber. É aí que está o perigo de todas as coisas. Quem age com as próprias mãos, quem age com falta de sabedoria. Vocês precisam orar, nós precisamos orar, jejuar, e não é ter revelação para jogar na cara, é ter revelação para orar contra principado e potestade que está tentando contra nossas famílias, nossos filhos. Oh, você pode fazer uma salva de palmas ao Senhor. O Senhor revela. Espírito de confusão nas nossas casas. Espírito, sabe, querendo trazer zombaria, dividir, de sensualidade, querendo entrar nos nossos lares. O mundanismo tentando entrar, ideologia de gênero, correndo para lá e para cá os nossos filhos. Nós precisamos buscar em Deus revelação, para ter estratégia de oração, para colocar os nossos joelhos no chão e orar contra todo principado e potestade. Nós precisamos erguer a voz sim, com autoridade dentro da nossa casa, contra os principados e potestades. Você não tem ideia, mulher. O Senhor está levantando uma geração de mulheres com autoridade. É voz, não é grito, é autoridade. O inimigo não sai com medo do seu grito, não. Tem gente que dá risada. Não sai. A gente acha às vezes que gritando o inimigo vai embora. Minha querida, se você não tiver um caráter, se não tiver a sua vida alinhada, o inimigo vai rir daqui da tua cara e ainda te dá uma rasteira, isso sim. A gente vê tanta gente falando bonito, pregando bonito, falando até em rede social bonito. Você fala assim, nossa, pessoas de Deus, meu querido, pessoas de Deus é quem dá fruto. Pessoas de Deus é quem obedece. Pessoas de Deus é quem tem caráter, não é quem fala bonito. Então não se sinta mal por isso. O Senhor nos chama para ser santos como Ele é santo. Ninguém vai ver ao Senhor se não for santo. É isso que o Senhor nos instrui. Não adianta a gente colocar uma máscara e mostrar santidade, uma falsa espiritualidade e achar que enganamos. Pode enganar qualquer um, mas a Deus não engana não. Não engana mesmo. Por isso que é tão importante a gente saber o nosso lugar. Nosso lugar dentro da nossa casa, nosso lugar dentro do nosso casamento, nosso lugar dentro da família, quando a gente é mãe, quando a gente é esposa, quando a gente é filho de Deus. A gente precisa se posicionar nesse papel, assim como a palavra nos chama, porque independente, se a gente se posiciona, o Senhor nos defende. Pode ser que para você seja loucura, pode ser que aquilo que a tua mãe te ensinou, seja totalmente de encontro que você vai fazer. Porque homem nenhum vai mandar em você. E aí você, aí seu marido está falando, não põe essa roupa não, essa roupa está muito transparente. Eu coloco o que eu quiser. Sabe? E a gente vê tantos homens que não têm voz na sua casa, que não podem dar opinar em nada. Porque você já é curta e grossa, você já corta ele, você tira a opinião dele, e aí depois você chama ele de omisso. Aí depois você fala que ele não faz nada, que só você decide. Por que será que só você decide? Será que você deu espaço para ele decidir alguma coisa?
Sabe, eu me lembro no começo do meu namoro, a gente vem de famílias diferentes, tá? De culturas diferentes, né? Então, eu fui ensinada assim. A minha mãe falou, você tem que estudar, você tem que ir para a faculdade, você tem que ser um meu trabalho, não, tem que ser independente, não. E eu segui isso. Fiz inglês, fiz faculdade, trabalhei em multinacional, queria só o salto cargo, fazia um monte de processo, ele amava esse mundo corporativo. E meu marido, o pai dele, se envolveu com bebida. Então ele ficou omisso, porque ele não tinha voz, porque ele se perdeu ali, infelizmente, na bebida, né, no alcoolismo. E a minha sogra precisou pegar o papel de cuidar da casa, de trabalhar, de pôr o dinheiro dentro de casa. Então pensa só, meu marido que viu a mãe dele sendo a mulher que provê, a mulher que decide as coisas, porque o marido, infelizmente, não fazia mais esse papel. E eu que vim de uma família onde a mulher que tinha que ser independente, a mulher que tinha que fazer. Quando a gente chegou a namorar, eu me lembro que eu ia no restaurante e eu esperava ele pedir, ele não pedia. Para mim era muito fácil, porque eu sou muito determinada. Então eu falava assim, ei garçom, o que você quer comer? Você quer comer isso? Eu quero comer aquela coisa. E eu fazia o pedido, eu falava, eu resolvia. Até que o Espírito Santo falou, como é que você vai deixar ele ter a voz à frente? Se nas pequenas coisas você não tem permitido ele, como é que nas grandes ele vai decidir alguma coisa? Falei, mas gente, era só um pedido no restaurante. Mas começa assim, viu? A gente começa a castrar os nossos maridos assim. E aí quando tem decisões grandes, a gente não deixa eles tomarem a decisão, porque a gente tem certeza que eles vão errar. E eu falei assim para ele, amor, pede aí. Não, pede você, porque para ele era normal. Não era ofensa para ele eu fazer isso. Eu falei, não, eu quero comer tal coisa e beber tal coisa, você pede. E começou assim, eu intencionalmente fui reposicionando ele. Eu sei que parece bobo, você não tem noção da importância. E eu me lembro que muitas das vezes que ele ia decidir alguma coisa, eu falava assim, ai Deus, ele vai errar, ele vai para o caminho errado. Será que você já pensou isso? Eu olhava e falava, ai não, Deus, eu tenho que... Ai Jesus, aí eu falava, então, eu posso dar meu conselho? Aí eu falava, às vezes ele, não, eu vou fazer isso. Eu, ai Jesus, a gente vai se ferrar. Literalmente eu pensava isso. E eu vou te dizer, a gente se ferrava. Aí eu falava assim, juro, no meu secreto, eu ia com Deus e falava assim, Deus, como é que pode? Eu sou auxiliadora, e eu estou lá tentando ajudá-lo, mas ele não me escuta, e agora lá, quem é que se ferrou? Nós dois, eu falava assim, e agora eu vou ter que estar catando esses cacos tudo junto com ele? E Deus falou, é mesmo, vai. É para isso que eu te criei. Ele vai aprender com esse erro. Ele vai aprender com esse erro. E nesse aprendizado você ajuda ele, catando os caquinhos, juntando tudo e pondo tudo em ordem de novo. É fácil? Não, mulher, não é fácil. Mas é o meu papel e o seu. E aí quantas e quantas vezes eu precisei estar nesse papel mesmo sabendo que podia ter sido diferente, que a gente não precisaria passando por aquilo, mas estava eu. Então vamos, é isso. Deu errado? Deu errado. Vamos lá de novo, né? Vamos lá. A gente trabalha junto. Não. Só que depois de um tempo, ele começou a me escutar mais. Ele começou a dar ouvidos, tá? Ele pergunta hoje, qual que é a sua opinião sobre isso? E quando eu falo, ele pensa, ele ora, ele repensa. E quantas vezes ele fala, é verdade, vamos por esse caminho. Por quê, gente? Não é você gritando. Não é você dizendo para ele assim, eu te avisei. Não, eu cheguei a um tempo de falar assim, eu não ajudo mais. Eu falei para o Senhor, eu não vou falar mais nada, vou ficar calada. Não vou falar, porque parece que eu falo, não adianta. Não vou falar mais. Eu falei, não, mas não é isso que eu quero. Você é auxiliadora. Você é ajudadora. Agora, eu vou trabalhar com ele. Eu vou trabalhar com o seu esposo. Eu que vou trabalhar com ele. Você só faz a tua parte. Que eu trabalho aqui. E sabe o que eu quero dizer, mulher? Deus ajuda. Até mesmo quando você vai catando os caquinhos, você vai ajudando. Você vai glorificando, né? Não vai murmurando, não. Fala, obrigada, Jesus. Eu sei que isso aqui foi uma lição. Não vai acontecer de novo, em nome de Jesus. Mas a verdade é que nós precisamos ser um lugar de refúgio na nossa casa. Maria de Betânia, ela era um lugar de refúgio para Jesus.
Jesus amava ir para esse lugar. Porque não existia briga, não existia embate. Porque Marta até tentou. Olha lá, Jesus. Mas Maria o quê? Deixa que Jesus me defenda. Talvez na sua casa seja uma confusão, mas eu quero te alertar. Esteja aos pés de Jesus. Deixe que Ele te defenda. Ele é teu defensor. Faça do seu lugar, da sua casa, um lugar de refúgio, não um campo de batalha. Mesmo que talvez você esteja certa. Deixa que Deus trabalhe. Deixa que Deus ensine ao seu marido. Eu só vou pro marido, tá, gente? Porque com o filho, aí filho é outro, né? A gente, filho, é assim que funciona. Não, porque tem umas mães que falam assim, ai, eu não fui na igreja no domingo porque meu filho de 6 anos não queria. Meu Deus, gente, 6 anos. Jesus, você está com 6 anos mandando, imagina só, com 15, com 18, né? Não, a gente precisa ter sabedoria. E não é gritando, esbravejando, é ensinando. Você acha que meus filhos também não falam, gente? Ainda mais os meus filhos, que é filho de pastor, está 300 mil cultos por semana. Gente, foi tão engraçado, preciso contar. Na quinta-feira, foi o pastor Gerson aqui, um mover sobrenatural do Espírito Santo. As irmãs caindo, rindo, chorando, os catarros vindo, caindo. O João bateu em mim e falou assim, mas até que hora esse povo vai ficar rindo e chorando? Eu quero ir embora. Eu falei, João, não fala isso. É o Espírito Santo. Aí ele, é? Eu falei, cada um reage de uma forma. Tá bom, mas não vai terminar nunca. Eu falei, calma. Aí meus filhos falam, de novo, igreja. De novo. Aí, gente, essa também tem que contar, gente. É filho de pastor, tá? Eu tenho que ensinar eles a amar, sabe, a igreja. Eu tenho que tentar trazer equilíbrio para eles. É um desafio, viu? Orem por mim como pastora, né? Para que os filhos de pastores amem a casa de Deus, né? Mas eu sei que um profeta falou assim, nossa, é uma bênção aqui, logo, logo vai ter 4, 5 cultos e tal. O Miguel virou para mim e falou assim, 4, 5 cultos? Eu vou ter que vir em todos os cultos. Ele falou, meu Deus, não! Falei, calma, Miguel, calma. Até eu, né, escutei isso. Falei, oh, Jesus. Mas a verdade é que os nossos filhos precisam ser ensinados. Eu sempre ensino eles, filho. Você tem ideia do que Deus está fazendo? Muitas pessoas estão tão perdidas. Eu tenho que ficar ensinando eles, porque as crianças precisam ser ensinadas. A Bíblia diz para a gente ensinar a criança no caminho que ela deve andar, e que ainda quando ela for mais velha, ela não vai se desviar dele. Ou seja, é no caminho. E sabe que eu fico com mais alegria no meu coração e temerosa, que por mais que talvez o meu filho não entenda, talvez o seu também não entenda tudo isso, né? Vamos para a igreja hoje de novo, igreja. Ou alguns dizem, que alegria, quero toda hora na igreja, cada filho de uma maneira. Mas a verdade que me alegra é que se nós ensinamos os nossos filhos no caminho, não é só falando, é junto no caminho, mesmo que eles se desviem, mesmo, a palavra de Deus diz que eles vão se retornar, eles vão voltar, a palavra está semeada naquele coração. Então, talvez você esteja aqui me ouvindo, talvez o seu filho hoje esteja longe dos caminhos do Senhor, mas um dia esteve pertinho de Jesus, e você ensinando a palavra do Senhor, descansa no Senhor, porque o Senhor vai fazer com que ele se lembre de todo o ensinamento, o Senhor mesmo vai guardar e vai trazer de volta a casa dele. Eu creio nisso. Então nós precisamos ser esse lugar de refúgio, um lugar de descanso para o nosso marido, para os nossos filhos, para os nossos amigos. Quem é que aguenta uma mulher reclamando toda hora? Quem é que não aguenta uma mulher murmurando toda hora? A gratidão atrai bênçãos. A gratidão, ela gera milagres. A gratidão, você não tem ideia. Não é aqui o positivismo, né? Sim, eu agradeço. Não, de fato, se você agradecer por aquilo que você tem hoje, que Deus tem confiado nas suas mãos hoje, você pode ter certeza que não vai te faltar nada. Nada, porque o Senhor é esse que ama aqueles que o amam, ama aqueles que o buscam, amam aqueles que confiam nele de todo o coração. E eu e você precisamos confiar no Senhor de todo o coração, confiar que Ele está no controle de todas as coisas, da nossa família, da nossa casa, do nosso emprego, do nosso chamado, do nosso ministério. Mas nós precisamos colocar em ordem, nós precisamos ser essa mulher com voz de sabedoria, voz de mansidão, voz de humildade, voz do próprio Deus, sabe? Declarando bênção sobre a nossa família. Que nós sejamos essa mulher. Eu queria convidar você a ficar de pé.
você possa fechar os seus olhos e começar a pedir mesmo para Jesus. Pedir ao Espírito Santo para que você seja essa mulher. Essa mulher é lugar de refúgio. Que não precisa se defender porque você tem Jesus como seu defensor. Que não precisa gritar para ser voz, mas que tem a sabedoria vinda do Espírito Santo para conduzir todas as coisas. Um lugar de refúgio onde as pessoas encontrarão uma palavra de ânimo na sua boca, nos seus lábios. Encontrarão vida quando encontrarem com você. Encontrarão bálsamo. Tem tantas pessoas precisando dessa palavra. E muitas vezes você tem se calado. Ore para o Senhor, para que você seja assim como Maria de Betânia, que nos ensina, que não precisa ficar gritando as suas verdades, mas que ela busca a sabedoria dos céus, aos pés de Jesus. Uma mulher que influencia gerações, o nome dela está na Bíblia, é escrito na Bíblia. É uma história que foi conhecida de geração em geração, deixando um legado. Ore ao Senhor, peça para Ele, Senhor, que eu possa ser essa mulher, Pai, que se esconde debaixo das Tuas asas, dos Seus braços, Senhor, que encontra segurança em Ti. Oh, debaixerecanda lá, Senhor Jesus, estamos diante de Ti, Pai. E é esse lugar que queremos estar, Senhor. É esse lugar que queremos estar, Senhor Jesus.